Olá, tudo bem? Você já pensou em trabalhar em um mercado que é a prova de crise há mais de 20 anos? Você já pensou em trabalhar a partir da sua casa, usando um computador, uma conexão de internet e um telefone fixo? Você já pensou em ganhar de 2 a 5 mil reais por mês, sem ter um chefe cobrando você, ou sem ter um patrão onde ele diz toda hora que vai te mandar embora? Então, se você não sabe ainda, fique comigo que nesses próximos minutos eu vou te mostrar como que isso é possível. Eu vou te contar os segredos de como eu consegui fazer isso. Em apenas um ano, faturar mais de 20 mil reais por mês. E ainda construir uma carteira de mais de 3 mil clientes, começando a partir de um contato. Então vamos lá. Mas antes que eu conte para você como que eu cheguei até aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história até para você entender como que isso aconteceu. O meu nome é Jaciel, mas todas as pessoas me conhecem por Jack Montana, e você vai entender isso depois, e porque é mais fácil de dizer também. Eu vim do interior, vim de uma cidadezinha muito pequena, chamada Taguaí, e eu morava na área rural, então eu praticamente nasci na roça. Aos 8 anos, mais ou menos, eu vim morar nessa cidade pequena, de Taguaí, que é muito pequena mesmo, ela deve ter, na época tinha 5 mil habitantes. E eu fiquei conhecido lá na cidade lá porque eu gostava de desenhar, gostava de fazer artes, né? Além de aprontar artes, eu também fazia algumas artes. E o pessoal começou a ficar conhecido lá, achava que eu tinha talento para desenhar, alguma coisa do tipo assim. E foi assim que o pessoal me conheceu lá. Quando eu tinha 13 anos, eu vim morar numa cidade maior, apesar de ser interior, é uma cidade maior, a cidade chamava-se Sorocaba. Nessa época eu já vim com o intuito, eu queria trabalhar numa empresa grande, na verdade na minha cabeça era a Coca-Cola, porque eu queria... Eu gostava dessa área, então eu queria entrar nessa área. Só que eu tinha 13 anos de idade, então eu não achava... Na verdade eu acreditava que era possível, mas eu não, sabia, eu não tinha essa noção de que não era possível na época. Tanto é que eu fui nessa empresa e fiquei insistindo para trabalhar lá, fiquei insistindo. Eles dizem até que não estavam contratando guardinhas, que é o que eles contratavam na época. Mas eu falei, não, eu desenho, eu gosto de trabalhar com artes e tal, e eu sei que vocês precisam aqui, porque na época tinha os pintores letristas que faziam a parte de comunicação visual, que hoje todo mundo conhece como impressão digital, conhece como impressão em grandes formatos, mas na época era tudo feito na mão, era feito usando tinta, pincel e alguns outros recursos que eram para a época. Isso foi em 1990. De tanto insistir, eles me deixaram trabalhar nessa empresa e eu fiquei lá durante 3 a 4 anos, 4 anos mais ou menos. E acontece que quando você é jovem, ou muito jovem, você não tem muita noção das coisas que estão à sua volta, né? Eu estava trabalhando numa empresa grande, uma empresa boa, ganhava um bom salário, na verdade, porque eles diziam que na época eu não poderia receber menos do que o pessoal que estava lá, porque eu me enquadrava como um funcionário padrão e não como auxiliares, como tem hoje, ou como aprendizes. Não existia isso na época, não tinha estagiário. E eu ganhava muito bem. Mas eu queria tocar guitarra e ganhar o mundo. Como dizia a música do Lulu Santos lá, eu queria viver a vida e aparecer na televisão e ganhar dinheiro com música. A gente até montou a banda, eu saí da empresa e tal, e a gente depende um pouco de sorte nesse ramo, nessa área musical, para poder conseguir bons resultados. E essa sorte talvez não bateu para mim. E, como vocês podem ver, eu não consegui atingir o meu objetivo. Quando a banda parou, eu tive que pensar, o que eu vou fazer agora para me ganhar na vida? Eu tentei muitas coisas, sabe? Eu tentei ser empregado tentei ser vendedor, eu tentei voltar na área, pintar de novo, fazer letras e tal. Mas nada muito concreto, assim, porque eu não tinha uma direção correta. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, porque eu estava tecnicamente perdido, porque eu não queria ficar preso num trabalho e também não queria ser mandado por muita gente, eu não queria ter que esperar o meu chefe morrer para mim ganhar o lugar dele. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente. E foi aí que eu peguei e tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu gosto da área de design, eu gosto de desenhar, eu gosto de computador, que era uma coisa que estava tendo muito na época. E aí começou a aparecer as primeiras plotters de recorte, que são aquelas equipamentos que cortam as letras em adesivo, e daí você monta faixas, placas.
e eu resolvi entrar de cabeça nessa área. Resumindo, na época aconteceu muita coisa, aconteceu várias coisas. Eu tinha que correr muito, eu tinha que trabalhar muito. O sonho de ser independente, de ser... E nessa época eu também conhecia a Daniela, que é a minha atual esposa. Como ela ficou grávida da Júlia e tal, que é a minha primeira filha, eu resolvi que tinha que fazer alguma coisa séria, alguma coisa que me desse dinheiro todos os meses e que eu pudesse ter uma recorrência e ao mesmo tempo eu não depender de um patrão ou de um chefe. Então foi aí que eu resolvi montar mesmo de cabeça o meu primeiro negócio. E aí a gente foi e financiou um equipamento em 12 meses, aí, uma plotter de recorte, e começamos o trabalho. Começamos a comprar adesivos e compramos muito material, comecei a visitar alguns clientes e tal. Até eu não tinha muita dificuldade de vender o material, mas eu não sabia cobrar direito, eu não sabia vender corretamente, eu não tinha mão de obra qualificada para entregar, eu estava aprendendo tudo sozinho. E então você imagina o que aconteceu. Eu bati muita cabeça e veio a minha primeira falência. Eu não conseguia controlar essas contas e acabou a primeira empresa que eu teoricamente abri já faliu menos de um ano. Aí eu disse, e agora? Eu comecei o meu primeiro negócio, que é o meu sonho, e já quebrei ela. Mas aí eu falei assim, não, mas eu não quebrei exatamente. Eu apenas investi algum tempo, investi algum dinheiro para aprender esse mercado. Então, comecei a recapitular as coisas que eu tinha feito certo e as coisas que eu tinha feito de errado. E então eu comecei de novo. Falei, vamos começar de novo de uma forma mais... Vamos pegar o que eu aprendi e o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo e o que eu fiz de errado. Vamos pegar tudo que eu fiz certo e vamos continuar fazendo. E vamos errar outra coisa agora. E continuei. Então, mais um ano a gente foi tentando, foi trabalhando. A gente achou que precisava ter um escritório maior, que a gente precisava ter que precisava ter funcionários, que precisava estar de frente para uma avenida. Então a gente foi focando nisso e a gente mais uma vez abriu essa empresa e agora com muito mais custos do que a primeira vez. A gente conseguiu faturar um pouco mais, a gente conseguiu melhorar a venda, conseguimos melhorar algumas coisas, mas aconteceu de novo o problema. A gente não sabia muito bem o que estava fazendo. A gente estava aprendendo